Deixa eu entrar aqui pra ver se dá pra ver. Cadê meu violão? O quê? Meu violão. Não sei, se podia estar cantando, mas... Cadê a página? Como é que olha no Android? Aqui. Abriu já. Essa não tem. Boa noite, pessoal. A gente já vai começar a live com a Michelle hoje. Já estou vendo. Já vi a Michelle, já me vi. Descabelado, mas tá bom. Instagram, conseguiu? Deixa eu pensar. Uma pessoa. Vamos esperar mais um pouquinho? Boa noite, Renato Santa Rosa, Michelle. Michelle. Cadê o violão? A Michelle tem um marido que toca e ele não trouxe violão, pessoal. Quebrei minha unha. Boa noite. Segunda-feira, dia 12. Primeira live da campanha, glória a Deus. Deixa eu pensar. Quantas pessoas, Rodrigo? Conseguiu Tô ver? compartilhando aqui. Vamos esperar. Vou começar. Pode? Deixar o telefone. Boa noite, pessoal. Acho que já deu para chegar alguém aí, né? Para nos ouvir, né, Michelle? Então, eu sou Renata Santa Rosa. Sejam bem-vindos à primeira live da campanha 2020. Eu sou a Renata, candidata a vereadora nas eleições de 2020. Hoje a Michelle veio aqui. Oi. Isso, já falei para ela que era, meu Deus, propósito de Deus a gente iniciar hoje. E hoje a gente eu vim conversar com a Michelle, ela veio aqui me agraciar na minha casa. Seja bem-vinda. Obrigada. Para a gente conversar sobre projetos fortificados, no qual eu participo, né? E se apresenta, Michelle. Então, eu sou Michelle Galser, esposa do Rodrigo Galser, que é o senhor do violão que não trouxe. E a proposta era falar um pouquinho sobre a mulher, né? Sim. A mulher na política. Mas eu conheço N tipo de políticas e eu vou falar um pouquinho sobre a Michelle, como a Michelle trabalha com a política. Eu sou cristã, então eu defendo a bandeira de Jesus Cristo dentro da prefeitura, dentro do governo, em qualquer lugar, né? O ar que a gente respira, eu defendo. A Michelle, ela é mãe de 2 filhos lindos e a Michelle trabalha com a política com esses filhos, né? Primeiramente. O meu menorzinho é o Theo, a maiorzinha é a Nicole e, na verdade, eu preciso ter uma desenvoltura. E dentro da minha casa também existem repartições, elas não são públicas, mas são públicas para minha família. Sim. Então, em determinados momentos, a Michelle ela precisa ser muito mãe, em determinados momentos ela precisa ser muito amiga. E aí, além desses 2 filhos, existe um esposo, né? Que a política é um pouquinho mais complicada. Ele está presente aqui e está afirmando ali, é verdade, né? Então, essa é a Michelle, que administra também a casa, né? Sabe que é uma das coisas assim, Michelle, a gente está conversando agora, né? Que eu te convidei para vir e é aquela questão assim, então eu sou
Sou administradora do lar, vou ser sempre administradora do lar. Pleitei um cargo público para ser trabalhar numa Câmara de Vereadores, juntamente com junto a uma administração pública. Mas o que a gente vem conversar aqui, que eu acho que desde que a gente se conheceu, eu acabo identificando e vendo o quanto a gente tem que crescer, é que assim, a gente dentro de casa, você dentro do teu ministério, que a casa é o primeiro ministério, é um ministério, né? Sim. Isso, eu tô crescendo, É um mas serviço, isso, né? é um serviço. Dentro do teu ministério, todas as dificuldades que a gente encontra ali, nada fora. Eu venho da administração privada, então eu tenho empresa, né? Eu falo assim que eu sou administradora, eu não sou política. Mas é porque eu não sou política, quando a gente fala da velha política, né? Sim. Porque a política está em tudo, né? Na verdade, assim, na Bíblia existe o Salmo 139, né? Que ele diz que Deus nos teceu lá no ventre e antes que a gente soubesse, né? Que os nossos pais soubessem que a gente viria ao mundo, a gente já estava lá. Sim. Então eu creio que desde esse momento já vem, né? Você já vem com uma função determinada. E por muito tempo, eu jovem, eu falei pra vocês a parte mãe, né? Mulher mãe. Mas eu fui uma parte filha. Então eu jovem, na escola, nos debates de escola, eu detestava quando se falava a palavra política. Sim. Né? Que é o que a maioria da população fala hoje. Nem era tão política, mas era político. Sim. O político, a pessoa. Essa época de eleição, o político batendo na porta. Então eu falava assim, eu detesto política. E por que eu falei primeiro que eu sou mãe? Eu aprendi na caminhada que ela está em todo lugar. Eu respiro, que é a administração, Sim. é o serviço, é o preocupar-se com o outro, né? Então não tem como a gente desvincular, é impossível. E dando a continuidade, eu passei por processo filha, mas eu sou esposa também. Sim. E a forma de administração ali, a política aplicada no casamento é um pouco mais complicada também. Isso. Porque quando eu sou filha, eu presto contas aos meus pais, né, aos mais velhos ali. Quando eu sou mãe, eu sou um exemplo e os meus filhos prestam conta a mim, eu vou prestar conta a alguém, né? Sim. E como esposa, no meu lar, o meu esposo é sacerdote. Então, se fosse pra gente fazer uma comparação, ele seria, no caso da cidade, né? Ele seria vamos falar, o prefeito. Ele queria ser o presidente, mas assim, a gente tá falando das eleições municipais. Então, assim, o meu esposo, ele é o prefeito da minha casa. Isso. E eu sou a vereadora, né? Eu fiz uma campanha quando eu o conheci, né? E eu acho que foi boa, porque assim, eu consegui entrar, né? Nessa Câmara de Vereadores ali. Estamos discutindo esse. E assim, e o mais legal é que eu como esposa, e o meu marido prefeito, né? Que é o Mor, no caso na minha casa, o mestre, como ele gosta de ser visto, como todo homem gosta de ser visto e deveria ser visto com todo respeito, eu cuido da minha casa proporcionando leis, né, para que tudo fique em ordem, né? Os meus filhos têm eles são meio bagunçadinhos, assim, não tem muito horário para dormir, para acordar, o café. A gente tem essa política na nossa casa, que é meio bagunça, mas é uma bagunça organizada. Mas existe isso, né? E eu presto contas a ele. Então, eu basicamente cuido da parte ali onde eu os ensino, eu os instruo, a gente faz algumas leis, mas a aprovação vem no todo. Sim. Então, todo mundo da casa aprova e o prefeito fica feliz na execução de tudo que acontece, né? E dentro disso, veio a proposta da Mulher do Futuro. Sim. Porque a gente vai falar de política, sim, mas eu creio, como eu falei lá, desde o ventre, nós fomos criados, né, por alguém. Eu não sei, independente o que a pessoa que está assistindo aí, o que você crê, né? Sim. Você crê numa força, você crê numa energia, eu não sei o que você crê, mas eu nomeio como Deus. Esse é o nome que eu dou para o meu Criador, né? E a proposta, o nosso tema hoje é a mulher do futuro, né?
E durante a caminhada, tanto na política como biblicamente falando, a mulher ela foi evoluindo. Eu trouxe um texto bem legal, na verdade ele é um texto, o nome dele é Alessandro Gomes, ele é de Florianópolis e ele tem um vídeo A Mulher do Futuro, que eu até passei no primeiro dia do curso, que eu ainda não falei do curso, né, porque eu gostaria de ler. Eu não vi, né? Porque eu não fui no primeiro dia. De ler primeiro. Mas é bem legal para vocês que estão em casa. Depois procura a Renata lá, eu vou passar o link para ela assistir. Vai estar tudo disponibilizado, se vocês permitirem. Sim. A gente disponibiliza tudo na página da campanha. Até o contato, né? Sim. E aí o Alessandro Gomes, ele é como se fosse um administrador de pessoas. Sim. Né? Ele é um coaching, mas esse nome tá tão batido. Mas assim, além de ele ser um empresário, ele é um administrador de pessoas mesmo, de emoções, sentimento, e aquele vídeo é muito profundo. E a proposta do Fortificadas, o Fortificadas foi batizado pela pastora Mara, né? O nome Fortificadas. Oi, pastora, ela deve estar vendo. Um beijo para a pastora Beijo. Mara, linda. Maravilhosa. A Renata te admira. Sim. Então, ela que batizou esse nome, mas ele surgiu, como eu estava conversando aqui com a nossa amiga Patrícia, dentro de mim. Porque a minha casa, eu, Michele, estava bem bagunçadinha, assim. Tava uma prefeitura daquelas bem corruptas, assim, sabe? Digamos que se boicoteia, que tem verba para tal coisa, mas ela não quer, porque às vezes é como mãe, né? Pega essa verba que era para você se dedicar a você e você compra um brinquedo pro seu filho, aquela coisa. Tava se boicotando. E aí, foi um período bem difícil. Eu já sou cristã, né? Desde 2010, confirmei, né? Desde 2010. E desde esse tempo a gente mergulhou. Mergulhou, assim, em toda a proposta que surgia, sempre era um sim. Não, estamos dentro, a gente faz. Só que a gente se tornou ativista naquilo que se fazia e esse boicote automaticamente veio, né? Como o livro que o meu marido está lendo, O Impostor que Mora Dentro de Nós, ele estava sendo mais forte do que propriamente a nossa identidade verdadeira. E aí aconteceu uma crise, assim, digamos, existencial em mim, no meu esposo, porque a gente sobrecarregou. E nesse momento ele decidiu sair de casa e eu fiquei assim, perdida, Meu né? Deus, fiz tudo e... Isso. Não, fiz tudo e por que isso? E eu tava muito mal. E nesse dia eu recebi o vídeo do Alessandro, né? Eu não sei quem foi a pessoa que enviou a mim, mas a gente morava em Itajaí, eu tava na nossa casa, a gente morava com a minha sogra e o meu sogro. E aí a minha sogra estava trabalhando, meu sogro em casa, acho que estava ajudando na comida e eu lavando roupa, era bem pertinho assim, né? E eu coloquei lá o celular, aí vi que alguém me mandou esse vídeo e quando eu dei o play assim, meu Deus, tipo, falou profundamente comigo e dali nasceu o Fortificadas hoje. E eu gostaria de ler o texto porque eu não vou conseguir replicá-lo assim. Não, pode. Sim. Excelente. Diz Veja assim. como tá o áudio. Tá bom o áudio? Tá bom o áudio? Todo mundo tá Tá. ouvindo? Por favor, participem, nos ajudem. Pessoal, O texto, o vídeo, na verdade, é A Mulher do Futuro. O texto é de Alessandro Gomes, lá de Floripa. Eu vou apresentar para vocês uma mulher. Essa mulher, ela acorda às 5 da manhã, ela toma água com limão, coloca leg, um tênis de marca e desce para malhar. Depois de malhar, ela olha no espelho e a sua barriga está trincada. Gente, essa mulher é perfeita. Ela sobe de novo para seu apartamento, toma um banho, passa seu creme, Victoria's Secret, e começa a preparar o café da manhã, igual aquela família da Margarina Doriana, né? Aquela mesa posta, perfeita. Depois, ela começa a se arrumar. O cabelo dela é lindo, a unha linda, a pele não tem marcas de expressão, ela não tem rugas. Isso é demais. Dá tempo ainda para dar uma lida em um livro, mas assim, ó, entre aspas, ela lê um livro em francês. Depois ela pega o seu carro, vai para o trabalho,
ela chega no trabalho imponente, ela faz 4, 5, 6 ligações, ela faz a conferência com outras pessoas e do mundo todo. E ela fala 5 idiomas e lê 20 livros por mês. Quando essa mulher ela chega em casa, ela tem tempo para o marido, para o filho, no meu caso seria para os filhos. Meu 3. 3, a Renata, e ela não se cansa, ela não chora, ela não tem medo de nada. E olha, ela sempre está pronta também. Tem mais isso. E quando ela vai dormir, lá pela meia-noite, ela ainda medita sobre tudo que ela viveu durante o dia todo, pensa. Ela não come pudim, nem bolo. A Patrícia ali, ó, se revoltou, porque a Patrícia ama bolo pelo jeito, e pudim. Pão. E ela também não gosta de gordura, gente. Bacon, nem pensar. Essa é a mulher do futuro. Mas essa mulher não existe. Não, com certeza. Mas o mundo Diz que sim. te vende ela todos os dias. Agora, deixa eu te falar da mulher do presente. Ela acorda de manhã descabelada, por mais que ela coloque tênis, às vezes não tem vontade de ir para academia. Ela se olha no espelho, está sempre gordinha. E quando passa a base no rosto, por camadas, porque são muitas as camadas. Oh, Jesus! Por mais que ela se encha dessas camadas, as marcas de expressão de uma vida de luta não saem do seu rosto. E de manhã ela vai para o trabalho. Mas às vezes, e muitas vezes, ela não quer ir. Às vezes ela se emburra no trabalho, no trânsito também, às vezes, ela perde a calma. Mas ela tenta e tenta, mas às vezes não rola, né? Eu sou super calma no trânsito. Vou falando sozinha. Me perdi aqui. Sabe, às vezes lá no trabalho, ela tem vontade de mandar todo mundo, a palavra diz aqui, pro inferno. Mas ela segura e quando ela está triste, ninguém sabe. Quem passa no corredor, olha para ela, acha que ela sempre está bem porque ela tem que estar bem. E essa é a verdade, né? Sabe quando ela está chegando em casa, aquele momento depois do estresse do trabalho? Ela chora. Ela derrama as lágrimas sozinha e cada lágrima que ela derrama lava sua alma. Mas ela também sorri e quando ela sorri ela é tão dona de si e parece que ela não tem o melhor vestido, mas também não precisa porque ela tem o melhor sorriso. E ela não tem o melhor discurso, nem a melhor palavra, mas tem o melhor abraço e isso faz todo sentido. Sabe essa mulher? Ela liga para a amiga, ela quer saber como a amiga está. E ela não curte apenas a foto, ela sabe quem está do lado dela. Sabe essa mulher? Essa mulher é a mulher do presente. Sabe essa mulher? Essa mulher é você. E é você que está aí. Né? Então esse texto é lindíssimo. Provavelmente ele é um ótimo administrador do lar, né? O Alessandro. Ele conhece totalmente quem é uma mulher. E dentro disso surgiu a Michele Fortificada, onde nasceu o curso. Porque eu estava passando por tudo isso, né? Eu me enquadrei ali, quando eu vi que ele começou a falar da mulher ali que não come pudim, que tá sempre trincada, que acorda cedo. Eu acordo cedo, mas todas as vezes sem vontade de fazer nada. Exatamente. E ali não, ali essa mulher, ela nunca vai existir, né? A proposta do mundo, a campanha feita é muito linda, né? Porque você liga a TV, você vê mulheres lindíssimas, com casas e carros maravilhosos, com esposo, filhos lindos, né? É tudo perfeito. Mas quando a gente vem pra cá, né? Na verdade, quando a gente vai pra lá, pro outro lado, lá nos bastidores, não é real. Então, assim, a proposta do curso foi isso. Eu replico, na verdade, o que eu apliquei na minha vida. E não é fácil, como eu sempre falo no curso, sim, né? Eu chego com raiva, eu quero matar todo mundo, eu brigo com meu esposo antes de ministrar, às vezes, ali o curso,
porque eu sempre vou ser testada naquilo que eu estou falando. Porque toda vez que eu ensino algo, primeiro eu aprendo, né? E às vezes eu tô ali no aprendizado e tô falando aquilo, e aí eu vou ter que praticar. E não é fácil, né? É bem complicado, é bem difícil. E aí essa proposta surgiu e sempre gritou dentro de mim, né? E como a gente falou de política, eu sempre trabalhei desde que conheci Jesus, eu trabalhei com crianças. E crianças eu conheci um lado da casa, um lado desse governo, Sim. um lado dessa repartição, né? Que mostra algo espetacular. Eu e meu esposo trabalhamos com adolescentes, que mostram um outro lado, uma outra cabeça, né? E como nós aqui já fomos adolescentes um dia, é uma confusão, né? É uma confusão, porque existem verdades que são impostas a nós na adolescência, que elas se chocam com as nossas verdades, que a gente vai se redescobrindo. E se a gente não se cura, são impostas a nós, a gente vai e faz, comete o mesmo erro e replica com os nossos filhos. Isso. É isso que a gente enxerga, assim, por isso do fortificar, né? Isso. E o fortificados vem disso mesmo, de uma torre forte. Sim. Né? Porque, como eu falei, como cristã, eu vou trazer uma verdade cristã. E eu falei assim, eu respeito todas as crenças, tudo que você pensa. Hoje eu aprendi As diferenças. a respeitar. Sim. Porque eu era uma pessoa assim, eu queria impor coisas, né? Eu queria impor, os meus filhos tinham que ser os filhos que eu escrevi ali. Não, você tem que ser assim. Sim, e a questão uma coisa que você falou no negócio do impor, eu sempre falo isso, um projeto social que a gente passava. Quem me ouviu, quem me conhece vai lembrar dessa frase. Eu sempre disse isso, não tem como você forçar o cavalo a beber água. Não tem como. Uhum. Então eu tenho a parceria com a ecoterapia, a gente tinha... Não tem como, você tem que pegar água limpa, que é água limpa, né? O rio de água limpa. Isso. E mostrar que a água é limpa, que ela sacia e que ela é o melhor caminho. E é isso. E o fortificados é isso, porque assim, enquanto eu não aprendi que não é impondo algo, porque a minha vontade na linguagem bem Michele é assim, eu queria abrir a cabeça das pessoas, sim, eu também. pegar a Bíblia, socar a Bíblia na cabeça delas, e tudo aquilo que Deus já tinha tratado na minha vida, eu queria socar dentro da cabeça delas e dizer assim, tem que viver isso. Não, porque eu tô vivendo mais rápido, né? Porque eu sofri e eu tô vivendo isso, você precisa viver não isso. tem como. E aí, quando esse texto, esse vídeo chegou na minha vida, num momento terrível, assim, onde eu não tinha domínio mais. A força do meu braço poderia tentar, mas não conseguiria nada. Como eu falei, eu fui mais profundamente nesse lado, onde eu sei alguém que pode me ajudar. Que tem um presidente, Sim. né? O meu esposo, ele é o prefeito, mas eu tenho um presidente na minha vida, é ele quem cuida, é ele que rege, e assim, ele determina leis, propostas, N coisas pra minha vida. Todas as coisas. Só que aí cabe a mim, eu vou me submeter ou não vou me submeter? Isso. E então, Exato. aí às vezes, assim, a gente não se submete. A gente sabe que mas vai. Com consciência. E como na política vai passando os anos, como apareceu pra gente dar uma descontraída, dinheiro na cueca, né? Isso é bem batido, é bem lá atrás, mas vai aparecendo, porque a palavra diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Amém. E isso, você crendo ou não, às vezes eu sou um pouco meio grossa, assim, né? Um pouco meio mula, vamos dizer assim, um pouco grossa. E eu falo dessa forma, porque independente se você crê ou não, né, que Deus existe, que esse governo, essa política celeste existe, ela vai existir você crendo ou não, né? Então é melhor você baixar sua cabeça e obedecer. E aí foi isso que o curso Fortificadas ele me trouxe. Então, eu já passei por vários cursos como cristã, né, falando assim, para conhecer quem eu sou como mulher, a singularidade, como pedir perdão, que é bem difícil, né? Nós passamos por encontros de cura, libertação, que era o que a gente cria naquele momento. A gente passou por vários momentos
de moldar mesmo um caráter cristão. E nisso eu fui pegando tudo aquilo que eu apliquei, que deu certo, o que eu apliquei e não deu certo também, porque eu fiz de forma errada e eu coloquei nesse curso, né? Para ajudar, na verdade, as meninas, né? As mulheres fortes que estão participando desse curso a se identificar, talvez. Porque às vezes elas têm um problema tão grande que para elas é grande, é enorme, elas não conseguem achar a pontinha para conseguir desenrolar, né? Porque ainda assim, tipo, se você tem a pontinha é mais fácil, mas quando você não enxerga onde está essa pontinha para desenrolar tudo, é mais difícil, né? Então, às vezes o meu exemplo é tão pequenininho, é uma coisa que para mim às vezes, tirei de letra, foi tão fácil, mas às vezes para você é tão difícil. Eu identifico em você, assim como a gente começa, porque ali eu faço o curso com a Michelle, né? Por isso que ela teve que vir. A gente começa a escutar, né? Escutar os relatos. E aquilo ali você pensa, meu Deus, ela viveu a mesma coisa lá na casa dela. E a possibilidade era outra. Exatamente. Tipo... E é diferente de onde você vive, do que você tem. Então, assim, Deus pode trabalhar qualquer coisa. Né? Sim, tudo. Pode trabalhar qualquer coisa. Ele sabe de todas as coisas. A gente está aqui. Você veio numa página de campanha política, da política que você não gostava. Eu aprendi. Hoje um candidato não bateu na tua porta, você bateu na porta do candidato. Eu vim a visitar a candidato. Isso. Então, assim, Deus age sobre todas as coisas. Sim. Então a gente já sabe o que ele, como a gente acabou, e eu digo assim que eu não sou política, né, sou administradora, sou candidata agora e foi o propósito de Deus, estou aí, né? Mas assim, conheci você, conheci o Rodrigo, a Patrícia, já por conta disso, por conta dos contatos que eu tive na campanha, você entende? O presente de Deus na minha vida, independente o curso, a cada dia, eu tive que faltar 2 vezes, né? Liguei pra você. Vou repor. E assim, a cada dia que eu saio e, como você disse, e é bem isso que você leu, eu lembro que você leu uma vez, eu não estava no vídeo, você leu pra mim porque eu tinha faltado. E assim, a gente acaba se culpando porque você é mãe, você vive um outro momento, que nem eu sou mãe, tenho 3 filhos, sou separada, sou a gestora da casa, tenho empresa, enfim. Eu não me sentia inteira, então assim, de cá, quantas aulas a gente fez? Foram 6. Isso. Aí você tem aquela pergunta, porque o inimigo vai trabalhando na tua mente, ó, viu, você é uma má mãe, você não consegue, né, gestora pública, vai ser, né, como é que você vai trabalhar numa Câmara de Vereadores, sabe aquela coisa? Você sabe o que tem que fazer, eu sei que tem que ser feito, eu sei, você sabe o que tem que ser feito na sua casa, só que você é a tua mente e a tua pior inimiga. Aí você entra na aula e pensa assim, meu Deus, é isso aí, vem a cacetada, né? Tem uma coisa bem legal, eu até comentei com o Rodrigo. Como a gente tem o curso na terça, às 14h30, para uma turma um pouco mais reduzida, e aí o de quarta, que é o que você participa, que é à noite, né? Isso. Então, eu estudo, algo que eu já apliquei em outras turmas quando a gente fez, só que no caso era outra linha, né? E ministro a vocês a aula. E na terça eu ministro uma coisa e na quarta eu ministro outro tema, porque elas começaram, da terça começaram depois. E então assim, eu vou sendo testada durante a semana de tudo que eu falo ali pra vocês, né? Ou antes, ou durante, ou depois. Deus sempre testa. Por isso que eu falo na convicção da existência dele. Né? Se alguém não crê, eu creio, porque eu tenho provas reais, eu vivi, né, reais. Vencia. E não tem, assim, a não ser o Espírito Santo que que diga assim, eu não existo. Eu não vou acreditar em palavras humanas, né? Então eu sou testada nisso. E a aula passada, a gente comentou um pouco sobre governo. E era bem hierarquia. Por quê? Porque fala sobre submissão. Sim. Então, assim, com as meninas, né? Então, o governo, ele funciona. Não é uma democracia no céu. Não há. Deus chama lá o povo, os anjos. E aí, né?
ó, você vai sair como vereador, você vai, né, você aqui, você... Não é assim. É uma hierarquia. Nós temos a liberdade de viver uma democracia aqui, né? É muito bom. Mas mesmo vivendo essa democracia, existe a hierarquia, que você presta contas, que você honra, né? De certa forma. E no curso, quando a gente falou dessa submissão, ela é muito real. Porque assim, você como candidata a vereadora, futura vereadora de Araucária, você tem uma missão, né? Que todas as propostas, tudo aquilo que é do alcance como vereadora, né? Porque você não tem como passar fora, tipo, ir além daquilo que um vereador pode ou não pode, você tem essa missão. E pessoas que estarão caminhando com você, elas vão ter uma submissão, ou seja, vão caminhar junto com você nessa submissão que você delegou, né? E é muito engraçado, quando eu ministrei para elas, eu fui provada nisso. Por quê? Porque dentro da nossa casa, a gente falando como mulher, nós não somos a cabeça. Sim. E principalmente você hoje não tem, né, esposo aqui, eu sou sozinha. você, pelas circunstâncias, então você precisa assumir esse lugar. E o que foi o mais, assim, como a gente fala, né, a palavra rema, que vem direto do céu, assim, eu falando com as meninas sobre isso, e eu sempre levo um guarda-chuvinha, né, para mostrar isso. Mas o guarda-chuva, né, mostrando a forma da submissão como uma proteção, porque o mundo vende a mulher ali também no futuro, ela vende essa proposta de que a submissão ela é horrível, e ela só troca a palavra, né? Então, assim, na verdade, a submissão ela é a parte do governo, que precisa ser. Porque se a gente for colocar ali, para o pessoal entender, o prefeito ele recebeu a missão. Os vereadores têm a submissão, né? Eles vão ter que ser submissos ao prefeito, eles precisam prestar contas a ele, de certa forma, né? Mas ao mesmo tempo, os vereadores eles vão fiscalizar se o prefeito realmente está cumprindo, que essa é a função do vereador, né? Legislador. Vai fiscalizar mesmo, está sendo aplicado, né? Ó, essa lei ali foi aprovada, está sendo executada. Então, assim, essa é a função, né? E na nossa casa é a mesma coisa. Então, assim, eu entendo que Deus derramou sobre o esposo o governo. A função, no caso, primeiro, né? E dentro dessa função tem a forma de governar, que é o governo que ele vai exercer. No prefeito é a mesma coisa. Ele venceu ali, ele é o prefeito da cidade. Sim. É o mesmo guarda-chuva. É o mesmo guarda-chuva. Ele precisa executar algumas coisas e sobre ele está esse governo, como ele vai governar, mas está a função. E quando eu ministrei o curso para as meninas, foi muito forte, por quê? Porque muitas vezes, na nossa casa, nós tiramos a função do nosso esposo. Que às vezes até as mães falam, você vai deixar o teu marido mandar em você? Mas a gente tira a função dele e aí tenta governar. Só que como eu falo no curso, quando Deus derramou sobre ele essa função, ele deu uma maleta para ele com várias ferramentas. Então, assim, a minha maleta como mulher, às vezes não tem a ferramenta que o meu esposo tem. Né? Às vezes precisa um serrote, e na minha maleta não veio esse serrote. E aí eu tiro dele essa função e eu quero executar. E às vezes, como mulher, eu executo da melhor forma. Às vezes ficou perfeito. Mas na hora que você precisa prestar contas, assim como na prefeitura, que você precisa mostrar a nota fiscal, se realmente foi para o lugar certo, né? Essas coisas assim, Deus vai cobrar de quem? Do esposo. E aí a gente que fez. Então, assim, a cobrança vai sempre ser daquele a qual a função foi delegada, né? Por mais que eu tente executar, nunca, eu falo assim, com toda certeza do mundo, nunca o serviço será bem feito, porque não foi delegado a mim. E há essa troca, essa inversão de papéis dentro de casa. Assim como na política também. Uns são chamados para ser vereador, mas às vezes está fazendo uma outra coisa que nem era para estar fazendo, mas está fazendo. E a gente como mulher, a gente às vezes tem feito isso. E por isso que é importante a questão da identidade, né? Isso. Que é o que você trabalha.
Para tudo, para função. A gente tá fazendo uma analogia para a questão de Para que política. as pessoas entendam, Isso. na verdade, também. Mas é Porque muitas isso. pessoas às vezes não entendem como funciona dentro da prefeitura. Mas é igual a sua É uma casa. busca. É a Por sua isso que eu digo casa. assim, não tem nada de difícil. Porque uma das coisas que ficam se plantando na minha mente, já falei isso com a Patrícia. A gente é gestora da casa. Sim. Eu sei exatamente o que os meus filhos precisam aqui, fora, na rua, na escola. Você também, entendeu? Uhum. Se eu for vereadora hoje, você for vereadora, Patrícia, todas nós sabemos, entende? Sim. E como a gente pega nessa parte da submissão, Sim. ela é o centro. O meu marido, quando ele fala sobre Jesus, ele fala assim, não existe uma pirâmide, não é piramidal, não existe Deus, família, Sim. né? Aquela coisa que é apresentada na Sim. internet. É no centro, Deus, ali Jesus, o Espírito Santo, ele tem que estar no centro. Então dele vai a família, dele vai as finanças, a partir dele sai tudo. Ele é a força. Isso, Ele e é eu, o girassol. eu coloco dentro dele a Ele é o submissão, girassol. porque dele vem a missão pra gente, onde nós teremos que ser submissos e prestar contas depois para ele. E aí é quando esse núcleo, digamos assim, esse núcleo, ele não está completo, a gente não coloca às vezes Jesus, não coloca submissão ali dentro, aí começam os conflitos, que é o quê? Discussões dentro de casa, né? O equilíbrio, né? Perde. Vai perdendo o equilíbrio a ponto de chegar numa violência física, né? E tem uma disciplina do curso, um momento que a gente fala sobre isso, sobre os homens que são mais duros de coração, né? Que é difícil, por quê? Porque tanto o homem, ele tem a singularidade de homem dele, e a mulher, a singularidade dela como mulher. E com a evolução, né? Com o movimento feminista, ele é muito legal, em partes, porque assim, as pessoas eles confundem, igual confundem submissão, O feminismo, eles confundem com o feminismo com o machismo, colocam como se fosse o Sim, oposto, não. e não é o oposto, né? Porque o feminismo, ele defende a pessoa, os direitos, os deveres como pessoa, Isso. seja ela, né, no caso o feminismo, Independente trata da do mulher, sexo. né? Mas assim, fala dos direitos, né? Isso. Da liberdade, disso. E o machismo não. O machismo, ele é uma poda. É criminal, né? Já entra dentro do Então, ele não é o oposto, Sim. né? E com essa evolução, muitos princípios se perderam, né? Muitas coisas. E quando se perde, existe todo mundo que é do meio cristão conhece, que diz assim, você quebra um princípio aqui, lá na frente ele te quebra. Então, como eu falei, se você não obedece ali na hora de você cumprir a sua missão, sendo submissa, você já quebrou um princípio. Lá na frente, ele te quebra. Porque quando você fala nessa parte de submissão, você fala sobre honra. A honra às pessoas que estão acima de você. Então, assim, se eu digo assim, se eu ouvir a frase de alguém, eu só honro a Deus, eu só presto contas a Jesus. Não sei se vocês que estão aqui já ouviram isso. Não tem como, né? Porque você tributa um monte de coisa, né? Não existe isso. Por quê? Porque se assim, ó, se o meu esposo ali, eu não honro ele, eu não estou honrando a Deus. Eu já quebrei um princípio. Então, mas uma das coisas que eu vi também na questão do curso em si, é que todo esse extremismo vem muito da questão da falta de cura de feridas. uhum, Eu vejo hoje claramente, a gente com um cenário de pandemia, nós temos falta de cura de feridas. Como se o mundo, como se Deus tivesse baixado no mundo para a gente curar as feridas, entende? sim. A gente fazendo essa analogia. E é bem isso. A cada tempo que a gente estuda, eu percebo assim. Porque assim, a mulherada identifica a atitude errada na hora. Você sabe disso? Todo mundo se olha e Tipo, né, a Patrícia. Enfim, é assim, não tem como você fugir. Só que sim, é você identificar a tua ferida e saber que ela pode sim, ela vai ficar cicatriz, mas ela pode, pra tudo, né? Pra tua função na sociedade, pro que você trabalha, pro que eu vou trabalhar, pelo que eu trabalho. Só que é isso, essa singularidade, que essa busca que é a maior contribuição, né? Quando você falou disso, eu criei uma frase para exemplificar o curso. O que é o Fortificadas? Então, é você pegar uma mulher, né? Você, na verdade, Sim. você olhar para você,
você ir lá para trás, tratar o que não foi tratado, curar aquela toda aquela feridinha. dor, aquele... Isso, é você vir, na verdade, de uma forma... Você nunca vai estar totalmente tratada, Não. mas você vai estar sempre tratando. Então, no caso assim, é decidindo tratar aquilo que ficou para trás, aquelas feridas, aí você vem para o presente para não ter frustração, para não ter confusão. Então, você vive no presente de uma forma equilibrada, mais resolvida, para que lá no futuro as coisas realmente aconteçam, que é o nosso planejamento, né? Que às vezes a gente planeja e a gente começa a viver desse presente que a gente está vivendo frustrado. E aí você vai lá pra frente e você não vai resolver. Vira um bola de neve, né? Isso. Você vai empurrando, vai que nem aquela sensação de trator de esteira, né? Você vai levando. E não tem como. Não, e é assim, e a contribuição, o que você quer trazer para os teus filhos, para tua família, para o teu marido, Isso. para o teu município? Isso. E assim, como mulher é a mesma coisa. Se for comparar a gestão do município, da cidade em si. Porque ficou tudo mal resolvido, digamos, né? Nosso prefeito ali, ele não foi eleito e outra pessoa vai assumir. Aí fica aquela coisa assim, fica mal resolvido e eu começo algo novo e deixo aquelas coisas para trás sem resolver. Não dá. Imagina, o prefeito tá fazendo o asfalto ali bem lindo, maravilhoso, como é a cidade aqui, né? A pavimentação, é lindo, é tudo lindo. Mas aí, digamos, ele tá fazendo, fez um buraco lá na rua, ele não ganhou, aí o outro vem, aí pensa assim, não, eu não vou terminar porque foi ele que fez. Aí fica mal resolvido. Sim. E aquilo vai piorando, né? E assim, não é só os prefeitos que vão sentir isso. Todo mundo sente, a cidade toda vai sentir. E a mesma coisa como mulher, como ser humano. Se eu não resolvo algo que ficou para trás, quando aquela bomba explode, fere todo mundo. É uma dinamite. Como disse uma menina, ela falou assim, eu descobri que eu sou uma dinamite. Ela falou pra mim no curso, acho que era a terceira aula, se não me engano. Na aula do perdão, se eu não me engano. E ela falou assim, eu descobri que eu sou uma dinamite, porque ela explode em qualquer momento. E esse é o perigo, porque a gente se torna essa dinamite e você explode tudo que está ao redor, vai junto com você. Sabe? Vai estilhaço para tudo quanto é lado e você acaba ferindo outras pessoas. Né? Então, você se conhecer como mulher, você reconhecer que não é perfeita, que lá atrás, às vezes, você errou, porque muitas vezes a gente não gosta de voltar porque a gente tem vergonha de quem a gente era lá atrás. Você prefere que não tá vendo. Você matou e sepultou a pessoa lá, mas ela tá viva ainda, e aí não tem como, né? Ela tá viva ali, ela tá vindo, ela vem como um fantasma na tua vida. E ela te assombra. O princípio que todo mundo erra, que é o princípio, né? O manual é a Bíblia. Não tem, todo mundo erra e que você pode curar e aprender tudo, aprender o tempo todo dia. Sim. Todos os dias, né? Todo dia. E assim, tem uma frase muito forte, quando eu coloco no fortificado das frases lá no Instagram, é muito forte isso, porque você aprende com o sofrimento. Sim. Aí você pensa assim, poxa vida, eu vou ter que sofrer sempre para aprender? Não necessariamente, mas eu vou dar um exemplo agora do meu esposo, ele vai dizer que permite, né? Só libera aí. Permitiu, já tem uma autorização aí. Que foi assim, a minha filha sempre foi muito inteligente. Só que quando você é inteligente, você fica meio preguiçoso para ler e tal, né? E aí ele cobra mais ela no estudo do que eu. Eu sou mais light, eu deixo ela mais light, né? Mas ele não, ele cobra muito ela. E aí, esses dias ela chegou e perguntou assim, mãe, você já reprovou alguma vez? Aí eu falei, não, eu nunca reprovei, sempre passei direto todos os anos, né? Tarefa cumprida. Sim. Foi proposto, foi executado. Não foi tão perfeito assim, mas foi executado. Sim. Consegui. Aí ela foi e perguntou pra ele, pai, mas você passou todos os anos direto na escola? E aí porque ele reprovou. É menino, né? Os meninos, eles são um pouquinho mais bagunceiros, né? Fazem festa ao invés de aula. Sim. E ele reprovou. Aí ele falou algo que foi grandioso. Eu falei assim, eu não conseguiria sair dessa como ele saiu. Que ele foi assim, ó, mas você não precisa errar para aprender. Aprenda com o meu erro. Sim. Né? Então por isso que eu falo, tudo causa sofrimento.
o sofrimento o sofrimento ele faz você crescer. Às vezes você passa por ele, mas às vezes alguém bem próximo de você passa por ele. Sim. Então você não precisa errar, você já sofreu junto com aquela pessoa, com o erro dela, né? E isso te faz crescer. Então a gente precisa voltar um pouco lá atrás, meditar um pouquinho. Quem nós somos? Existe uma frase desde o primeiro dia do curso que eu propus. Que tipo de mulher você é? Essa frase ela é bem forte, ela é gritante. Não é assim, qual mulher você... Não, Você fica é assim, tipo, pensando que isso. tipo de mulher você é? E muitas vezes a gente olha pra esse negócio aqui, ó. Esse negocinho chamado espelho. E tem que estar tudo perfeito, tem que ter ali as camadas, né? Como diz, as muitas camadas. E você acaba se mascarando, você acaba sendo alguém que você não é verdadeiramente. Né? Você é uma casca, igual eu dizia assim, ó, a casca de batata por fora. Você só é uma batata, mais nada. Boa. Só uma casquinha e mais nada. Porque você mascara, você olha para aquilo ali e você diz que você é aquilo que você está vendo, é aquilo ali. E é uma mentira, né? É uma mentira, muitas vezes a gente diz assim, uma mentira de Satanás. Não, mas às vezes é você mesmo. Você Tá optou em mentindo. viver a mentira. Isso, porque você não quer voltar lá atrás e tratar e olhar assim, ó, que tipo de mulher que você é. Sabe? Porque assim, para Deus você nunca vai mentir. É a mesma coisa na prefeitura, não adianta uma hora ou outra, a bomba vai explodir. Exatamente, a questão assim, é propósito, né? Quanto tempo, Rodrigo? Só pra gente... 53. Tá, porque em uma hora cai, né? Pra gente ir concluindo, senão a gente Cai e a gente cai, levanta. a gente vai ter que vir outro dia. Mas é assim, eu acho que é muito da questão do propósito, que nem a gente tá falando aqui, e claro que você vai replicar pra tudo, tá falando dentro de casa. Sim. Tem que estar fortificado, não adianta assim, se a gente montar uma empresa juntas hoje, a gente não vai dar certo se a gente não tiver fortificado as duas. Se a tua família não estiver fortificada, se a minha família não tá. Se eu vou trabalhar com a Patrícia, se ela não tá fortificada, a gente vai levar, muitas vezes a gente leva aos trancos e barrancos, porque a gente é boa, cada um tem as suas afinidades, cada um tem as suas, né, se sobressai em alguma coisa, mas não se sustenta, porque daí vem aquela mulher ali descabelada que não descansa, exatamente, vem aquela mulher que quer ser alguém que ela não é. Eu falo muito isso, e nessa questão agora da candidatura, é que eu nunca mais vou contra mim mesma. Eu te falei isso, né? Existe um louvor que diz assim, então liberta-me de mim. Exatamente, liberta-me de mim. Mas assim, por quê? Porque senão você vai contra o teu propósito, não se sustenta. Então a gente tem aí um monte de candidatos, um monte de gente, 200 e alguma coisa, Rodrigo, candidatos em Araucária. Mas assim, o que a gente tem que pedir a Deus e colocar assim, que seja o propósito, né? Se for o propósito de Deus, pedir a Deus assim juntas e as famílias e as mulheres é que essas pessoas que venham a ganhar sejam pessoas que sejam um propósito de Deus lá dentro da Câmara de Vereadores. Sim. Por quê? Porque se não for propósito, não se sustenta. E não faz sentido. Eu falo muito assim, não faz sentido eu não ter um propósito de fazer alguma coisa e deixar os meus filhos aqui dentro de casa. Entende? E não se sustenta porque assim, ó, uma coisa que é muito clara na igreja, eu vou te explicar. Eu acredito nisso e essa frase e essa verdade vem comigo sempre. Para o copo derramar a água que está dentro, ele precisa estar cheio. Sim. Então, assim, se for falar da política, existem muitos que se candidatam a vereador agora, mas eles estão começando a executar algo a partir do momento em que eles decidiram ser vereadores. Então, ou escolhem qualquer bandeira para defender, mas não é assim. Você precisa estar cheio, você já precisa ter uma intimidade com aquilo que você faz. Definido. Porque senão você acaba sendo esquecido. Né? Você vai ser só mais um lá para não somar. que você saiba de tudo. É que nem eu não sou, como eu te falei, eu sou administradora, não sou política. Então eu sei de tudo. Não vou saber nunca, ninguém sabe de tudo. Por isso que a gente está aprendendo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, aprendendo todos os dias, né? Mas é que se o teu propósito de trabalho, de vida, o que você foi feito ali por Deus para fazer é teu, você vai fazer. Sim. Seja da forma que for, não tem, entendeu? Essa que é a diferença. Eu acredito assim, como cristã agora, pra política mesmo, assim, né? A política. Sim. Para que a gente traga essa verdade bíblica, que nada em oculto permaneça, mas que venha a ser revelado. Amém. Né? E outra coisa é que
realmente cada um saiba qual é a sua área de domínio. Não queira entrar por qualquer motivo. Sim. Né? Ou por entrar, né? Isso, porque Deus vai permitir. Vai. Né? Porque a palavra diz assim, você é um pouco meio grossa também falando isso, mas assim, até o diabo para fazer algo, ele precisa da permissão de Deus. Então assim, muitas pessoas às vezes entram pela força do braço e até conseguem, vão chegar ali no que elas idealizaram, mas não vai sustentar, que é o que você falou, porque uma hora a casca cai, né? E como diz eu não lembro de quem é essa frase, ela é bem famosa, mas assim, carroça vazia só faz barulho, né? Então, quando a pessoa faz muito barulho e você vê pouco trabalho nos bastidores, eu falo assim, não confie. Não confie, porque o copo só derrama quando tá cheio. Então, assim, se as pessoas não têm feito nada, não têm batalhado tipo, pelo município, não precisa ser reconhecido. Porque geralmente as pessoas, votam no político porque ele é conhecido. Não, super conhecido. Mas assim, o que você tem feito na tua comunidade? Né? O que esse candidato tem feito na comunidade? Que a pessoa lá dentro, que precisa, a mãe que leva o filho para a escola, o que ela sentiu de diferença? Isso que faz sentido. Gente, eu acho que já está acabando o nosso tempo. Chelsea, quero te agradecer por ter vindo. A gente vai estar disponível na página da campanha, salva a live. Eu vou mostrar também a Chelsea. A gente tem a propaganda, tá? Com o QR Code. Através do QR Code você vai entrar na página. Em alguns pontos da cidade já estão sendo distribuídos. Hoje é a minha primeira live de campanha, abençoada aqui pela presença da Michelle. Primeiro eu quero agradecer a Deus, porque que me use, que nos use, né, Michelle? E juntamente com a propaganda eu vou estar mandando 3 sementes de girassol, porque não faz sentido a gente encaminhar algo para dentro das casas se não trouxer vida. Eu já te falei isso naquele dia, né? Fui perguntando para Deus o que eu faço, que alguma coisa tem que crescer dentro dessas casas. E assim, eu agradeço a todos que assistiram. Renato Santa Rosa, né? É o meu nome de urna, o número 22102, mas já está aí, já vai estar disponibilizado. E eu agradeço você. Não esqueçam de acompanhar, né? Porque a Renata Santa Rosa, Instagram, como Facebook, é informação para a população. Sim. Não é só para mostrar o que ela quer fazer. Essa corrida eleitoral, porque assim, a corrida eleitoral, por corrida eleitoral, não faz mais sentido para ninguém, né? Sim. Nem pra gente. Graças a Deus nos instruiu agora que não pode ser. Não pode ser. Não pode ser dessa forma. Mas eu acho que acabou, que assim, despedir, Michelle. Então, tchau. Obrigada a todo mundo. E até amanhã. Amanhã eu tenho entrevista em outro programa, no Papo de Barzinho, com a vereadora, presidente da Câmara, Amanda Nasser. A gente vai estar falando sobre mulheres na política também. Né? Que bom. Que bênção. Já foi bênção. A Semana da Mulher. Beijo. Beijo.